Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Já aproveitem aí para poder compartilhar essa live. É só vir aqui, ó, parece uma setinha, né? Aqui do ladinho para vocês compartilharem com outras pessoas para poder assistir essa aula de hoje, porque é uma daquelas aulas incríveis mesmo. Para vocês tirarem todas as dúvidas com relação à pintura de transparência. Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas. Daqui a pouco eu já vou posicionar aqui a câmera para a gente iniciar a nossa live de hoje. Compartilhem aí, boa noite a todas e a todos, porque tem os meninos que sempre me puxam a orelha aqui, falando que eles estão por aqui também. Tem alguém que vai pintar aqui comigo hoje, vai acompanhar aqui a pintura, vai pintar aqui junto comigo também. Uma aula incrível. Já deixei aqui, ó, hoje, a aula de hoje em específico, vai ser só o copo. Coloquei uma enquete nos stories do meu aqui mesmo do Instagram, perguntando se a segunda parte aqui, que é a goiaba, se vocês gostariam dela em live ou no canal do YouTube. Aula bem detalhadinha ali no canal. E a maioria quis essa aula da goiaba no canal do YouTube. Então, amanhã à noite, essa aula, a segunda parte vai estar disponível no canal do YouTube. Mas hoje, em específico, eu quis, assim, fazer essa aula individual aqui para poder tirar o máximo de dúvidas possíveis de vocês com relação à transparência, porque é algo que eu sei que muitas têm dificuldade. Então, eu vou focar muito aqui, vou tirar todas as dúvidas, vou passar todos os detalhes para vocês fazerem transparência sem dificuldade e com muito realismo, com muito brilho, sem dificuldade. Vou posicionar aqui para a gente iniciar. Boa noite a todas. Obrigado quem falou aí que eu sou linda. Obrigado, meninos. Vocês são maravilhosos e vocês que deixam a gente mais bonita ainda. Vou aqui, ó, virar a câmera para a gente começar a nossa aula de hoje. Já tá posicionado aqui, brincadeiras à parte, gente. É sempre bom a gente rir um pouquinho. Tô um pouquinho fanha, porque na semana passada eu não consegui fazer a live. Falei até com vocês que por motivos de saúde assim, a casa inteira praticamente, gripada, com alergia. Então, ainda estou me recuperando, porque quando a gente pensa que já tá melhor, daqui a pouco volta de novo alergia, crise alérgica. Mas vamos lá, devagarzinho a gente consegue fazer essa aula. Não passei as cores para vocês, algumas vezes eu passo as cores antes, algumas vezes eu vou falando durante a live. Mas eu vou passar aqui para vocês, a live vai ficar salva. Aproveito para poder tirar todas as dúvidas, que é muito importante. Vou deixar um pouquinho de lado assim, porque eu vou passar essa aula pro canal do YouTube. Então, vou deixar ela aqui de ladinho assim para poder facilitar na hora de assistir. Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas. Vou começar aqui então, vamos iniciar, vamos lá para nossa aula de hoje. Quando eu postei esse copo aqui, que já seria uma aula para vocês, muitas enlouqueceram, eu quero aprender. Meu Deus, isso deve ser difícil de fazer, mas meninas, existe o processo, né? Exige o processo ali, passar pelos passos, mas não é aquele bicho de 7 cabeças que às vezes a gente acha que é, né? Quando a gente vê a primeira vez. Então aqui, ó, já estou com uma cor, a primeira cor que a gente vai utilizar aqui para poder pintar, que é o pêssego. Vou utilizar também aqui o rosa candy, é um rosa clarinho, bem clarinho, vocês podem estar utilizando ou rosa candy, ou rosa bebê, ou tutti frutti. São cores bem clarinhas assim, tons de rosa bem clarinho, que eu vou explicar pra vocês na hora que eu for utilizar ele, por que eu vou utilizar. Mas aqui, ó,
A goiaba, ela tem várias tonalidades. Principalmente aqui, que a gente é dona de casa, vai fazer um suco de goiaba, nem sempre o suco vai sair da mesma cor. Tem goiabas que são, quando a gente faz o suco sai mais rosado, às vezes ele sai um pouquinho mais alaranjado. Então, tudo isso depende. Gessiane, como que eu vou escolher as cores para eu poder fazer? Sempre... Esse daqui é só o pêssego, ó. Só o pêssego mesmo. O que vocês podem estar fazendo? Pegando fotos como referência. Uma coisa que vocês precisam ter na cabeça de vocês. Que nem sempre tudo vai surgir da cabeça. Ah, eu quero fazer dessa cor e eu que escolhi, pronto. Não, às vezes, muitas vezes, eu particularmente, eu busco fotos de referência. Fotos reais mesmo, para poder trabalhar as combinações de cores. Aqui eu vou fazer a primeira camada, vou deixar só um cantinho aqui, que é um ponto mais iluminado. Então, esse cantinho, que é o ponto mais iluminado, eu vou entrar com um tom mais rosado, para poder dar um efeito bem bonito dessa transparência. Uma aluna minha até me perguntou que ela pediu algumas cores que eu utilizei. Aqui na frente, aqui em cima também, eu vou deixar um pouquinho mais claro para poder facilitar quando eu entrar com branco. Então, aqui na bordinha, ó, deixa mais esfumadinho que a gente vai trabalhar com branco. Teve uma aluna minha que me perguntou como que eu faço para saber quais cores, porque eu cheguei a passar para ela algumas cores que eu utilizei que ela ia tentar pintar sozinha, porque ela dá aula, já tá dando aula de pintura e ela queria tentar fazer sozinha, observando. Ela me perguntou como que você consegue descobrir todas as cores. Como que a gente faz para poder descobrir as cores que a gente vai pintar um desenho. Eu utilizei aqui como referência uma foto. E eu falei com ela, meu olho chega a doer de tanto que eu observo aquela foto. Eu pego, abro as minhas tintas ali, a gaveta das minhas tintas, e vou aproximando aquela imagem ali próximo como que eu posso dizer? Das tintas, para eu poder ir trabalhando ali as combinações que tem, e através daquilo ali que eu vou definindo qual cor, se eu tenho aquela cor, qual cor que eu posso misturar para poder trabalhar nessa tonalidade. Então, a gente precisa, não tem as cores, não vou conseguir chegar exatamente nessa tonalidade. Vai lá, procura outra imagem que seja de uma cor mais próxima das que vocês têm, para poder vocês trabalhar essas combinações. Boa noite, meninas, sejam muito bem-vindas. Qual cor que posso substituir o pêssego? Agora vocês me pegaram. Deixa eu abrir aqui minha gaveta que eu já vou falar pra vocês. Só um minutinho que eu já passo pra vocês. Que o pêssego, ele é uma cor, um tom mais clarinho. E eu preciso olhar na tabela de cores, que eu não lembro todas as cores de cabeça. Eu não trabalho com todas as cores. Então, pra poder chegar nessa cor aqui, eu não sei se tem alguma bem próxima. Se alguém lembrar aí de alguma cor próxima, vocês podem falar. Que às vezes vocês têm mais na cabeça aí do que eu. Que eu trabalho com poucas cores e misturando bastante. Dos pontos aí para quem não quer investir em muitas tintas é saber fazer a mistura das cores, as combinações aí para vocês chegarem no resultado. Ó, salmão com um pouco de branco, até mesmo laranja, se a gente misturar com branco, a gente vai chegar no tom de pêssego. Mas uma cor mesmo da Acrylex já feita, eu não tô lembrando agora de cabeça assim qual cor que dá para substituir. Quem tiver aí várias tonalidades, que gosta de comprar várias cores de tinta, ó, eu acho que o salmão dá certo. Às vezes fica um pouquinho mais escuro, não tem problema não. Foi o que eu falei, nem sempre vai sair da mesma cor. Tem várias tonalidades do suco de goiaba, então não tem problema. Aqui, ó, eu tô utilizando o pincelzinho Pituá. Esse daqui é da Castelo, ó.
C558, numeração 8. Eu tô usando ele para poder preencher, que é um pincelzinho maior, e isso ajuda a preencher com mais facilidade. Chegando nos cantinhos, eu não me arrisco chegar com esse pincel nos cantinhos, ó, porque o pincel é bem grossinho, né? Então, posso perder aqui todo o meu contorno. Então, para poder contornar, ou vocês podem utilizar um pincel macio ou um pincelzinho aparado. Esse daqui, eu falo que eu me arrisco a utilizar esse daqui sem aparar. Mas é questão de costume. Não indico vocês fazerem isso, porque quem tem dificuldade aí em fazer contorno, usar um pincel sem aparar, ele pode tirar aqui o formato, a tinta sair para o lado de fora do risco. Então, não aconselho fazer isso. Então, é um pincelzinho aparado ou um pincelzinho macio ali para poder fazer o contorno. Vou contornar aqui, ó, já para deixar esse ladinho certinho, porque eu vou iluminar essa lateral aqui com uma outra cor, que é o tom mais rosinha. Então, para chegar nessas cores, eu utilizei uma foto como referência. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, fica quebrando a cabeça, não conseguem pintar sozinhas, pegar uma foto e pintar sozinha, porque acha que tem que ser uma cor específica que aquele professor ensinou. Não, meninas, olhem lá, observem bem uma foto, pega uma foto de referência ali, estudem bem. Às vezes, antes de pintar alguma coisa, de trazer uma pintura para vocês, eu estudo definitivamente mesmo. Eu paro ali, ó, horas observando aquela imagem, de doer os meus olhos para eu poder trabalhar as cores, para eu trabalhar todos os efeitos, e aqui foi da mesma forma. Boa noite, meninas, sejam muito bem-vindos, quem tá entrando agora, quem tá chegando agora na live. Acho que a internet tá aí para poder nos auxiliar em muitas coisas. Lógico que hoje, se eu pegar, vamos supor, um vaso, uma fruta para eu poder pintar, pela experiência que eu tenho, eu já consigo pintar sem precisar estar olhando uma foto de referência. Mas eu gosto sempre de estar variando, sempre estar estudando, testando coisas novas. Então, eu sempre estou pegando fotos como referência, às vezes até para poder trazer esses detalhes diferentes para vocês. Essa aula aqui depois vai para o canal do YouTube. E a aula da goiaba eu vou disponibilizar lá para vocês também. Aqui no cantinho, esse ponto aqui é um ponto que tá pegando mais luz, então eu vou utilizar um tonzinho mais rosado para poder ajudar a realçar a transparência. Então, eu venho com um tonzinho mais rosadinho, pode utilizar o rosa bebê ou o tutti frutti, aqui eu tô utilizando o rosa candy. Vou mesclando aqui, ó, para dar um tonzinho mais clarinho nessa lateral junto com esse pêssego. Vocês podem trabalhar as misturinhas também, igual as meninas estão dando as dicas aí, ó, do papaya, com um pouquinho do branco, para não ficar tão escuro. O laranja também, se misturar o laranja, mas aí tem que utilizar uma quantidade maior do branco, para poder ter esse tom mais clarinho do pêssego. Aqui, ó, vem esfumando, mas deixando, não vou tirar esse tom mais rosado aqui, ó. Eu utilizei aqui o pêssego e agora aqui no cantinho, que é um ponto mais iluminado, eu tô entrando com o rosa candy, mas vocês podem utilizar o rosa bebê ou qualquer outro rosa que seja mais clarinho. Não tem problema fazer essa substituição se vocês não tiverem essas cores. Sempre se atentando com os contornos, porque um dos pontos importantes, muito importantes, em que realça essa cor, esse efeito mais realista das minhas pinturas, das pinturas que as minhas alunas fazem, é o contorno. O contorno é muito importante.
Porque às vezes pinta, faz todo o trabalho bonito, mas peca no contorno. E querendo ou não, isso pode sim tirar o realismo da pintura. Então, quando eu bato nessa tecla, cuidado com os contornos, não é à toa, é porque realmente é algo que faz a diferença. Então, não adianta correr para poder pintar, porque se vocês querem ter resultado, tem coisas que precisam ali do seu tempo, do tempo específico, do cuidado para poder fazer. Deixa eu ler aqui as mensagens de vocês. Boa noite, eu amo pintar, mas depois que virei costureira não consigo mais pintar. Me dá uma dica para eu poder voltar. Se você tem muito trabalho com relação à costura, mas você quer ali ter um tempinho para poder pintar, você tem que trabalhar ali na sua agenda mesmo. Trabalhar ali, tirar meia horinha que seja por dia para você praticar alguma coisa e aos pouquinhos voltando. Mas aí é relacionado mais à sua agenda, o tempo que você tem disponível. Então, sempre tá colocando ali meia horinha, começa com meia horinha, 20 minutinhos. Dá pra fazer uma coisinha e à medida com que vocês vão, com que vai acostumando ali, voltando, aí vai colocando mais tempo. A cor que eu utilizei aqui foi o pêssego. Agora aqui vou pegar o branco, já para dar uma leve esfumadinha aqui, ó, pêssego e rosa candy. Mas pode substituir por qualquer rosa mais clarinha aqui na lateral, que é uma parte mais iluminada. Vou pegar o branco, ó, vocês estão observando? Coloquei uma fita aqui porque eu vou trabalhar um ponto bem retinho. Então, sempre que vocês forem trabalhar algo que seja reto, bem retinho, pode estar utilizando a fita para poder auxiliar, para que fique mais reto mesmo. Quem tem dificuldade de fazer contorno, de trabalhar ali na linha certinho, pode estar utilizando. Esse pincel agora que eu tô utilizando é o 456 da Condor. Sem aparar, se eu não me engano, esse daqui é a numeração 6, porque já sumiu aqui o número. Aqui em cima, ó, peguei a tinta branca e vou esfumar. Aqui é como se fosse aquela parte mais clarinha que vai ficando da espuma. Então, pode vir com um pouquinho aqui de tinta branca, esfumando para dar esse efeito aqui em cima. Que também depois eu vou entrar com os pontos de brilho. Então, ele já vai ajudando a dar esse efeito mais iluminado da espuma aqui por cima. E já trabalhando também um ponto mais iluminado aqui na parte de cima. Vou trazer um pouquinho aqui pro lado também, ó. Bem esfumadinho, pouquinha tinta e vem esfumando, com cuidado. Agora aqui eu vou... Aí, ó, eu trabalho fora, costuro em casa por hobby e ainda dou um jeitinho pra pintura. Vocês têm que ir trabalhando nos horários que você tem. Aí, ó, teve um horáriozinho vago, vai lá e tenta fazer uma pintura. Eu vou utilizar aqui, agora, o caramelo para dar esse efeito mais escuro, começar a escurecer um pouquinho mais esse copo. O que trouxe aquele efeito tão bonito da transparência, que deu aquele destaque todo? Foi a parte sombreada mais escura aqui da frente. Se eu entrasse só com uma sombra aqui do lado, colocasse os pontos de brilho, não ia dar aquele efeito todo que deu, que vocês viram na foto que eu postei. Então, às vezes, quando vocês vão trabalhar ali numa pintura, vocês querem dar bastante destaque a ela, não tem uma aula, procure uma foto de referência e através dela vocês passam a trabalhar ali as sombras. As sombras são muito importantes, reforçar mesmo, deixar aquela sombra bem destacada, bem forte, para poder realçar o volume, para poder dar esse destaque. Aqui, ó, tô tirando o excesso, peguei o caramelo, tô com meu pincelzinho pituar, tiro o excesso
E venho aqui, ó, na frente, vou escolher esse ponto aqui, ó. Vou escurecer mais o meio e venho trazendo o esfumadinho pro lado de fora, ó. Então, vem aqui, ele já começa a dar um destaque. Pego aqui o caramelo. Venho aqui no meio, volto no meio para escurecer e vou esfumando um pouquinho para os lados. Aqui ele já começa a dar um destaque no volume desse copo. Se passar alguma pergunta aí, meninas, que eu já respondi, que vocês me ajudaram a responder, vocês podem estar respondendo aí as meninas também, uma ajudando a outra, para eu ir trazendo todos os detalhes aqui para vocês da pintura. Ó, aqui eu já começo a reforçar esse volume. Vou jogar um pouquinho mais aqui pro lado, ó. Bem de levinho, vou deixar esse meio mais escuro. E venho esfumando levemente aqui pro ladinho. Agora, eu vou utilizar mais uma cor para poder ir fazendo esse degradê. Para fazer esse tom sobre tom, vocês podem utilizar ou goiaba queimada ou vermelho tomate também. Eu não passo nem clareador, nem diluente aqui quando eu vou trabalhar a transparência toda preenchida. Que aí eu quero que ele fique com aquela cor bem forte mesmo. Alguns casos que eu utilizo o clareador diluente, inclusive eu trouxe uma dica para vocês de uma jarra com transparência sem fundo, onde eu já utilizei ali o clareador. Então, sempre quando eu utilizar a técnica que eu for aplicar, que eu for ensinar para vocês, eu sempre aviso antes. Aqui agora, ó, peguei esse tom mais avermelhado, que é o goiaba queimada. Pode ser vermelho tomate também. E vou reforçar ainda mais essa cor aqui do meio. Vou trazendo esse esfumadinho aqui pro lado também. Então, vou trabalhando nesse tom sobre tom aqui. Que é muito importante fazer essa combinação. Então, vou essa partezinha mais escura, que é o que dá aquele efeito do copo, do volume do copo, e venho trazendo um pouquinho aqui pra fora. Espero secar um pouquinho para eu voltar com mais uma cor para reforçar ainda mais esse tom escuro aqui da frente. Enquanto ele vai secando, essa parte vai secando, eu vou trabalhar em alguns reflexos que eu utilizei aqui. Utilizei o caramelo para poder fazer aqui nas laterais, dar um destaque aqui na lateral. Sempre tenha um pratinho, uma tampinha para vocês trabalharem, tirando o excesso, para que não fique uma pintura grosseira, os contornos não fiquem carregados, porque não é sobrecarregar o contorno de tinta. É vocês trabalharem com a tinta na medida certa e o efeito se destacar. Então, aqui, ó, se não tiver o caramelo, pode ir direto com o vermelho. Se vocês não tiverem o caramelo, pega um pouquinho, ou não tiver nenhuma cor parecida com caramelo, tem o tijolo aí que as meninas falaram, as tijolo, cerâmica, são cores parecidas com caramelo. A diferença é que vocês não vão usar várias vezes igual eu passei aqui, ó. Tira bem o excesso, passa uma vez, se for mais escura do que o caramelo, que já vai dar um efeito mais alaranjado, mais forte aqui pro lado. Aqui, ó, peguei, meu pratinho tá aqui do lado, tiro o excesso, pra não ficar aquele contorno grosseiro. E vou criar alguns reflexos, não é só contornar, é começar a trabalhar alguns pontos mais esfumadinhos, ó. Sem deixar rastro de tinta no contorno, por isso que é importante tirar o excesso.
Não é chegar aqui com muita tinta do lado do pincel e vir deixando aquele rastro de tinta aqui, não. Peguei a tinta, tirei o excesso e venho trabalhando, ó. Fiz aqui em cima, esfumei um pouquinho aqui por cima, ó. Agora eu vou pegar mais um pouquinho. Pode fazer uma curvinha, ó. Faz uma curvinha para criar um reflexo diferente. Ó, fiz uma curvinha assim, ó, um movimentinho, ó, para um lado, para o outro. E puxo aqui, ó, esfumadinho para baixo. A gente vem criando alguns pontos mais esfumadinhos assim, ó. Reflexos mais suaves. Vou tirando o excesso, vou puxar um pouquinho aqui por baixo também, ó. Bem esfumadinho, sem deixar marcas de tinta no contorno, para não ficar aquela pintura grosseira, sobrecarregada de tinta. Pode vir trabalhando assim. Vou pegar um pouquinho aqui também, ó. Colocar aqui por baixo. Quando eu falo, vou mostrar aqui pra vocês. Quando eu falo que não é pra deixar com aquele contorno sobrecarregado de tinta, aquela marca grosseira, é pegar e fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui do ladinho, ó. Vocês conseguem ver que a tinta fica com alto relevo. Então, não é isso que tem que ser feito. É tirar o excesso mesmo. Pode tirar o excesso e vir levemente criando alguns reflexos mais esfumadinhos. Aqui do lado, depois eu vou entrar com uma corzinha mais clara. Vou pegar aqui agora o cinza, porque se tratando de transparência, a gente precisa ter alguns pontos com cinza para poder dar aquele destaque do vidro. Pra gente mostrar que é um vidro que tem aqui, é um copo de vidro. Apesar de estar todo preenchido, tá até a boca aqui de suco, mas é um copo de vidro. Então, eu venho, não preciso contornar toda a minha pintura para poder ter esse efeito. Não é isso que vai criar aquele efeito da transparência. São as cores certas na medida certa. E os efeitos certos também aplicados da forma certa. Aqui eu vou trabalhar com um pouquinho do cinza, que é uma parte mais iluminada. Então, vou entrar com um pouquinho do cinza aqui para dar esse destaque. O cinza, ele entra aonde aparece os tons mais iluminados, mais clarinhos ali, mais puxados para o branco. Vocês estão vendo, ó, que não ficou aquele rastro de tinta sobrecarregado aqui do lado, ó. Pouquinho de tinta, tira o excesso e vem aqui esfumando aqui do lado para dar esse efeito aqui da espessura, parecendo levemente a espessura do copo aqui do ladinho. Ó, me apeguei aos seus contornos e perdi o medo dos brilhos. É isso aí, meninas. Vocês precisam se arriscar. Quem não tem o cinza, misturinha, preto e branco. Aí faz um tonzinho bem mais clarinho, ó. Tem várias tonalidades de cinza, cinza chumbo, esse daqui é o cinza comum, tem o cinza claro, mas que fica assim, ó. Um tonzinho assim, ó. Nem tão escuro, nem tão claro. Agora, fiz aqui, ó, vocês viram? Só um pedacinho, não precisei contornar, porque todos os detalhes agora da transparência, eu vou trabalhar com alguns reflexos aqui em cinza e os pontos de brilho. Aqui eu vou voltar ainda para realçar essa cor, que é o que dá o volume, que vai me ajudar também a ter esse efeito da transparência. Se a tinta estiver muito grossa, vocês podem estar diluindo ela. Se tiver muito grossa, vocês podem dar aquela diluidinha nela. A minha é que ela tá um pouquinho grossa, mas eu já tenho mais prática de trabalhar com a tinta da forma com que ela tá ali mesmo. Jessiane, você já deve ter falado, mas essa live vai pro YouTube sim, meninas. Eu vou colocar no YouTube. Vamos lá, então, agora. Vou
passar para essa partezinha aqui de cima. Já deixei a fita aqui justamente para poder facilitar. Daqui é uma parte muito importante, por isso que eu coloquei a fita. Para quem não tem prática, então por isso que eu trago essas dicas de utilização de fita, para vocês terem facilidade na hora de fazer contornos mais retos. Principalmente se precisar utilizar pouquinha tinta, igual eu vou utilizar aqui agora. Que é bem pouquinho, cinza aqui, ó, bem fininho. Ó, tiquinho só de cinza que eu coloquei na pontinha do pincel, para poder fazer esse contorno mais fininho aqui, ó. Bem pouquinha tinta. Aqui, como tem esse pontinho mais branco, mais iluminado aqui do suco, eu preciso colocar um pouquinho do cinza para poder ajudar a realçar o efeito da transparência. Mas não precisa contornar tudo, ó. Não precisa fazer aquele contorno grosseiro. Puxei um pouquinho mais grossinho do lado de cá, vim afinando e engrossei um pouquinho do lado de cá novamente. Então, vai levemente, tira o excesso, ó. Tô com a tampinha aqui, tirei o excesso. Então, não precisa contornar a pintura de vocês inteira com cinza ou com branco para vocês terem efeito da transparência, não. O efeito da transparência, a gente trabalha aplicando as cores aqui, ó, o cinza e o branco na medida certa. Ó, pouquinha tinta. Aqui vou colocar só uma beiradinha aqui do lado, ó. Bem pouquinho. Não precisa ser muita tinta, não precisa sobrecarregar. Agora que já deu uma secadinha aqui, ó. Porque se eu viesse direto com a tinta aqui em cima, tinta em cima de tinta, às vezes ele não vai ficando com a cor tão forte. Então, eu preciso, às vezes, dependendo, esperar secar um pouquinho para eu poder ter aquele... Para eu não precisar vir colocando mais cor. Vamos supor, se eu entrasse com o púrpura aqui em cima, eu provavelmente precisaria trabalhar com uma cor mais escura ainda depois. Então, às vezes, se a gente vier esperando um pouquinho de uma cor para outra, a gente consegue ter um efeito mais escuro, sem precisar trabalhar vários tons de tinta. Aí, ó, nunca me imaginei fazendo realismo e hoje estou conseguindo graças a você. Nossa, eu fico muito feliz em ouvir isso, porque é uma das coisas que eu mais escuto. Eu tenho pessoas que chegaram assim pra mim, Jessiane, eu tenho medo de não conseguir. Parece muito difícil fazer as suas aulas, parece assim, pelo realismo, né, pelas pinturas, por tudo que eu pinto aqui, ensino. Tem pessoas que acham que não são capazes de fazer aquilo que eu tô fazendo, de reproduzir isso que eu ensino pra vocês. E é uma coisa que eu falo, às vezes se assusta ali no início, na hora que vê, mas depois que coloca em prática, vocês ficam de queixo caído com a pintura de vocês depois. E é isso que é gostoso de ver vocês fazendo. As tintas que eu utilizo é da Acrylex. Aqui aqui tem mais facilidade de encontrar, pelo menos aqui na minha cidade. Eu nunca vi de outra marca. Mas é que eu utilizo desde que quando eu comecei a pintar. É uma tinta que eu confio. Tô falando assim, tô indicando porque de parceria nem nada não. Porque realmente eu trabalho com a Acrylex desde que eu comecei a pintar. Então eu indico de olhos fechados. Aqui, ó, venho reforçando. Já vai dando aquele meio mais escuro, ó. A Rosângela que falou aí sobre as pinturas que nunca imaginava que conseguiria fazer, pintar realismo. E hoje tá pintando, ela tá fazendo as aulas do curso de frutas. E assim, na hora que eu olhei, parece até que foi algo que eu pintei mesmo, porque as meninas começam a pintar, acham que não conseguem pintar e quando vê tá pintando igual eu. E é isso que eu quero pra vocês, que vocês acreditem que vocês são capazes de fazer, assim como eu. Eu não ensino aqui pra que vocês pintem, como que eu posso dizer? Que vocês não consigam. Se eu tô ensinando pra vocês é porque eu tenho certeza que vocês conseguem. E conseguem fazer melhor do que eu ensino pra vocês ainda.
Essa daqui que eu reforcei foi com púrpura. O púrpura que eu reforcei. Agora vamos a alguns detalhes que fazem a diferença. Como eu falei para vocês no início da live, eu observo muito. Eu pego imagens mesmo. Na hora que eu tô com uma ideia aqui para eu poder pintar alguma coisa. Eu vou lá, procuro várias imagens daquilo que eu quero reproduzir. Observo todos os detalhes, observo se tem os efeitos que tem, como que eu posso trabalhar esses efeitos com vocês. O suco de goiaba é aquele suco que, por ter as sementinhas, o carocinho ali da goiaba, as sementinhas, é um suco que fica mais grossinho e ele tem tonalidades diferentes. Ele fica com aquele efeito mais grossinho, várias batidinhas. E como que a gente pode trabalhar isso de forma prática, de forma simples, sem precisar fazer ali, ó, pinguinho por pinguinho. Pegou um pincelzinho, sem aparar, tira bem o excesso, ó. Pego aqui o caramelo, tiro o excesso para não ficar grosseiro. Levemente vem dando umas batidinhas. Essas batidinhas vão auxiliar ter aquele efeito mais irregular mesmo, mais grossinho do nosso suco de goiaba. Então, se tem vários detalhes que eu trabalho assim, ó, com batidinhas, e a gente consegue ter um resultado incrível. A gente não precisa fazer exatamente cada bolinha que tem ali do suco. Mas se a gente conseguir trabalhar detalhes simples, a gente consegue trazer essa mesma essência, esse mesmo efeito para a pintura. A pintura em tecido, o realismo, ele não precisa ser aquela coisa muito complexa. Com as próprias batidinhas a gente já consegue fazer um efeito mais irregular, seja de uma pintura de uma fruta, seja de um efeito aqui, igual do suco da goiaba, o efeito mais grossinho, com as espuminhas. Então não precisa ser algo... Vocês vão ficar aí com dor de cabeça. Esses daqui que eu tô utilizando, da série 456, da Condo, eu tô utilizando eles sem aparar. Agora o 421, ele já vem dessa forma aqui mesmo, é o pincel macio. 421 da Condo, ele já vem... Eu já uso ele da forma com que ele vem. Aí, a Rosângela, boa noite. Eu também estou muito feliz com as aulas do curso. Nunca imaginei pintar realismo. Eu fico muito feliz mesmo ver vocês compartilhando isso, as meninas do curso de frutas aí que estão conseguindo ter os resultados que realmente importam com as aulas. E tendo diferença na pintura. Quando vocês passarem a perder o medo, que eu sei que tem muitos que têm medo, acho que não conseguem fazer, aí vocês vão virar a chave totalmente da pintura, parar de pintar só o básico por achar que não tem capacidade de fazer algo diferente. Não que pintar o básico seja errado, mas tem muitas meninas que ficam assim, nossa, eu sou doida pra pintar isso, mas não consigo, mas nunca tentou, ou às vezes deixa o medo impedir de conseguir. Agora aqui, meninas, vamos trabalhar mais um detalhe até voltar pra nossa parte aqui de iluminados, pontos de brilho. Porque enquanto vai secando esses detalhes que eu preciso de alguns mais sequinhos para eu poder voltar e iluminar, eu vou trabalhando os efeitos aqui de baixo. Vou até explicar para vocês por que o meu está verde. Mas no caso de vocês não precisa, se vocês não quiserem fazer um fundo mais elaborado. Tem o risco postado aqui no Instagram. E quem não tiver o risco, quiser o risco, me manda mensagem aqui no Instagram, mas no privado. Nos comentários eu não consigo mandar, não consigo acompanhar muitas vezes os comentários, porque vai vindo um em cima do outro
e não tem como, às vezes fica perdido, às vezes some entre as publicações, então me manda no privado que é mais fácil de ver. Não envio riscos pelo WhatsApp, porque muitas meninas me mandaram mensagem pelo WhatsApp pedindo risco. E não tem como, por eu estar aqui atendendo sozinha, não tem como estar mandando de forma individual pelo WhatsApp. Vai ficando lá para trás, porque eu vou atendendo as outras pessoas ali, alunas de curso, então vai ficando as mensagens para trás. Então me manda aqui no Instagram, que é mais fácil de responder com mais rapidez para vocês, quem tem interesse nos riscos. Aqui agora, ó, venho com o amarelo canário, colocando alguns pedacinhos, ó, algumas batidinhas, bem de levinho, só para dar um efeito das sementinhas que não se dissolveram bem na hora de bater ali o nosso suco de goiaba. Então é só vir com um pouquinho do amarelo canário, bem pouquinho, ó, mais esfumadinho para poder dar um efeito a mais aqui numas sementinhas que não bateram bem e ficaram um pouquinho inteira. E ele vai ajudar a dar esse efeito. Então, quem tiver interesse no risco, é só me mandar uma mensagem. Quem quiser entrar no Telegram também, no meu... ou no Telegram ou no grupo do WhatsApp, é só mandar uma mensagem no privado que eu envio para vocês. É só falar o que vocês estão precisando, se é o link do grupo, se é o risco, que eu envio para vocês. Tá bom, meninas? Então aqui, ó, fiz só alguns, só para dar um efeito. Vamos passar agora para a parte de baixo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, eu utilizei, depois se vocês repararem nas fotos, na foto que eu postei, eu deixei esse fundo aqui verde, porque eu vou trabalhar um fundo verde aqui atrás. Então, a parte de trás, como eu vou trabalhar aquele efeito do fundo desfocado, como se fossem folhas desfocadas aqui por trás, então por isso que eu trabalhei aquele fundo verde, para dar esse efeito da transparência, observando aquilo que está aqui por trás. Vocês não quiserem trabalhar com esse efeito, eu vou mostrar aqui uma outra forma de vocês fazerem sem precisar utilizar. O que que eu fiz naquele de lá? Eu esfumei um pouquinho do verde com branco aqui embaixo. Fiz algumas batidinhas do verde com branco aqui embaixo para poder criar essa transparência da parte de trás. Aqui eu vou fazer normal com vocês, ou vocês querem que eu faça esse fundo? Esse fundo da mesma forma com que eu fiz no outro desenho. Deixa eu até pegar aqui e ver se eu consigo mostrar. Opa. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Foi esse fundo aqui, ó, que eu fiz verdinho. Tem aulas aqui onde eu ensino a fazer um fundo desfocado. Então, não vou ensinar isso pra vocês agora. Quem quiser, é só olhar. Eu posso até repostar depois pra vocês olharem, mas tem aqui no Instagram como fazer fundo desfocado. Eu ensinei uma toalhinha, mas a técnica é a mesma. É só vocês reproduzirem num fundo maior. Então, vamos lá para a parte de baixo aqui do fundo, já que vocês querem que eu faça esse fundo verde aqui também. Eu utilizei o verde pistache com um pouquinho do branco. Deixa eu abrir aqui o verde pistache e o branco pra gente poder fazer esse fundo. Ó, aqui embaixo, então, pra fazer esse efeito da transparência, por que que apareceu aquele fundo verde, sendo que a base do meu... Aqui, a base de madeira que eu vou pintar aqui também, ou vocês podem fazer um fundo mais simples, ele pega um pouquinho aqui por trás, ó. Mas como o copo tá de frente, a ideia que a gente tem é que a gente vai ver o copo de frente, então ele vai aparecer todo o fundo, ele não vai aparecer a mesa em si.
Então, dependendo da perspectiva em que a gente pinta, aí sim, ao invés de aparecer o fundo, a parte de trás, ele apareceria a parte de baixo. Então, vamos supor, se o copo ele fosse com aquela boca arredondada, como se estivesse vendo de cima, aí aqui embaixo apareceria as cores do chão e não as cores do fundo. Mas como ele tá de frente, então eu consigo ver tudo que está por trás do copo. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar com verde pistache e o branco. Pego o verde pistache e venho dando mais fumadinha em alguns pontos. Irregular mesmo, não precisa ser tudo retinho, ó. Bem esfumando, bem irregular, deixando umas partes mais clarinhas. E nessas partes que eu deixei mais clarinha, eu venho esfumando um pouquinho do branco também, ó. Nada demais. É bem simples. E vocês conseguem chegar no efeito da transparência aqui pro fundo desfocado. Depois eu vou postar, vou repostar nos meus stories, essa parte onde eu ensino esse fundo desfocado. Aí eu vou postar, quem quiser fazer ele aqui por trás, ó. Eu vou compartilhar nos meus stories essa publicação que eu ensinei vocês fazerem esse fundo. Só isso, ó. Pontinhos, alguns pontos mais branquinhos e outros pontos mais verdinhos para fazer aquele efeito do fundo desfocado. Quem não sabe, nunca viu, é um fundo verde onde tem alguns detalhezinhos brancos para mostrar como se fosse pontos de luz ali por trás. Alguns pontos mais escuros, como se fossem árvores e folhinhas mais escuras aparecendo ali por trás. Então, é assim que faz um fundinho mais desfocado. Depois eu vou compartilhar nos stories essa dica que eu postei. Aqui do ladinho eu também posso colocar. Depois que tiver com fundo, isso vai ajudar muito a realçar a transparência do copo. Cada detalhezinho ajuda a realçar. Se vocês não quiserem fazer esse detalhezinho, o que vocês podem substituir aqui? Aí, nessa partezinha aqui, se vocês não quiserem colocar esse fundo, se vocês, qualquer cor que vocês utilizarem aqui, bem lembrado também, né? Ah, eu quero fazer um fundo rosa, vamos supor. Eu quero fazer um fundo rosa. Então, aqui embaixo, vocês vão trabalhar com rosa, um pouquinho do branco também. Ah, Gessiane, não quero utilizar nenhum fundo aqui por trás, ou utilizar só um stencil. Aqui, vocês podem aplicar aquela técnica que eu ensinei do jarro. Vocês virem aqui com um pouquinho do clareador, trabalhar o cinza e o branco bem suave e colocar uns pontinhos de brilho. Então, é só vocês fazerem essa substituição. Prestem atenção nessas dicas que eu vou dando, nas dicas que eu posto aqui no Instagram, porque vocês podem aplicar em diferentes situações. Depois de feito aqui, agora eu vou pegar o preto. Vou utilizar aqui o azul turquesa, pode ser o azul turquesa, pode ser o azul cobalto, pode ser um azulzinho mais claro. Que aqui eu vou trabalhar como se fosse um reflexo mais escuro, mas trabalhado também o reflexo de algo aberto, onde aparece o céu. Então, por isso que eu tô utilizando esse azul, porque às vezes vocês vão assim olhar, mas meu Deus, por que esse azul? É como se eu estivesse trabalhando um pouquinho do reflexo do céu. Então, por isso que entra o azul aqui junto com o preto. Então, vem aqui no cantinho, ó, com um pouquinho do azul. Eu vou entrar com um pouquinho do branco aqui por cima desse azul também, pra colocar um pouquinho de brilho. Mas eu venho preenchendo aqui, ó, o azul e o preto, criando reflexos aqui pra dar mais efeito na transparência. Lembrando, para que não seja algo que vai ficar... Também pode trabalhar um pouquinho do reflexo da goiaba. Eu vou até trabalhar, na verdade, na parte de cá, o reflexo do copo pegando na goiaba. Mas eu vou ensinar isso para vocês na pintura da goiaba que vai estar disponível no YouTube.
Aqui, ó, sempre que vocês quiserem pintar, tem um risco, não sabe o que fazer com ele, procure fotos de referência. E crie, vai observando, igual eu falei, observe bastante as cores que foram utilizadas. Quando vocês pegam uma foto ela vem de algum ambiente, vocês têm que tentar observar o que está em volta ali daquela foto, para vocês entenderem aquilo que vocês estão pintando. Esse azul que eu estou utilizando é o turquesa, mas vocês podem utilizar o cobalto, pode utilizar o... Deixa eu ver os tons de azul que eu tenho aqui. Cobalto, ultramar, tem vários tons de azul que vocês podem estar utilizando, até o turquesa clarinho, qualquer cor mais puxada para o azul que vocês podem estar utilizando aqui. Vou colocar do ladinho de cá também, ó, um reflexo mais escuro com preto. Mas o ideal aqui, nessa situação, na posição da sombra, dos pontos de brilho, é que vocês trabalhem aqui o fundo, a não ser que você queira passar essa ideia de que o fundo tem alguma goiaba aqui por trás. Então, vocês podem estar trabalhando o imaginário de vocês. Pintura é vocês trabalharem a imaginação também. É imaginar algo e trazer aquilo para a pintura. Imaginar o cenário. A pintura em tecido, na verdade, é isso, né? A gente trabalha os cenários ali, o imaginário, o que é uma mesa de café, é uma mesa de frutas. Então, é isso, o legal da pintura em tecido é trabalhar essas variações. Aqui no cantinho, eu vou usar um pouquinho do cinza. Vou deixar aquela sombra mesmo, como se não estivesse pegando muita luz na transparência. Então, eu entro com um pouquinho do cinza aqui no canto. Como se não estivesse pegando muita luz aqui por trás e estivesse pegando mais mesmo o efeito da transparência, o copo da parte de trás ali do copo. Vou aproveitar que eu já estou com cinza para trabalhar alguns contornos. Bem de levinho, pouquinha tinta. Trabalhar alguns detalhezinhos aqui, ó, de espessura desse copinho. Ó, levemente, não precisa ser muito marcado. Venho só realçando alguns pontos para dar mais efeito. Karina, eu sou costureira e artesã e faço vários tipos de artesanato. Se vocês dão conta de trabalhar, de fazer várias coisas, façam mesmo, porque o artesanato, se você souber trabalhar da forma certa, por mais que tem muitas pessoas ainda que acham que artesanato não dá dinheiro, que não é possível viver do artesanato, mas se vocês souberem trabalhar com vários artesanatos, mas souber administrar tudo, então caiam mesmo para dentro ali, faça acontecer mesmo, porque tem muitas pessoas que deixam de trabalhar com artesanato por achar que não é valorizado, que não tem como viver do artesanato. Aqui, ó, fiz um contorno aqui embaixo e vou puxar um reflexo bem aqui por cima, ó. Dou um espacinho e puxo um esfumadinho aqui por cima. Da mesma forma, vou colocar um pouquinho aqui no meio também, ó, bem esfumadinho. Tem aulas, tem cursos específicos, aí as meninas já falaram que eu ensino, que elas estão aprendendo aí, estão perdendo o medo de fazer essas pinturas, de fazer as pinturas mais realistas. Tem o curso de frutas, quem tiver interesse em aprender cada vez mais aí do realismo aplicado à pintura de frutas e objetos, tem aulas maravilhosas de transparência, tipos diferentes de transparência, de vidros com cor,
vidro incolor, com fundo, sem fundo. Então, quem que tiver interesse também em participar de um curso, ter mais, como que eu posso dizer? Se aprofundar mais mesmo na pintura ali, vocês podem estar me mandando uma mensagem que eu envio o link, que eu já tirei o link ali da minha bio, porque tem uma novidade que depois eu vou falar pra vocês também. Mas quem tiver interesse em se aprofundar mais, é só me mandar uma mensagem depois, que eu mando o link para vocês conhecerem as aulas desse curso de frutas. Vocês estão sem som, meninas? Tem alguém aí que tá sem som? Tá dando pra ouvir certinho? Deixa eu só dar uma pausa aqui só pra ouvir mesmo, pra ver se vocês estão ouvindo, se tá tudo certo. Peguei aqui o branco, ó, tirei o excesso e vou esfumar por cima desse azul, sem tirar totalmente esse azul escuro, criando uns pontos mais iluminados aqui nesses reflexos, ó, pra dar mais efeito ainda. Vem aqui e dou uma leve esfumadinha aqui por cima, só com a sujeirinha do branco aqui do pincel, não precisa ser sobrecarregado. Vou colocar um pouquinho aqui também, ó, dar um leve esfumadinho aqui do lado. Agora eu vou passar para os pontos de brilho. Já estou aqui embaixo, já vou trabalhar uns pontinhos de brilho aqui, já que já estou aqui com branco, com pincelzinho. Pontinhos de brilho que fazem toda a diferença. Peguei a tinta e venho colocando alguns pontinhos mesmo, ó. Peguei a tinta branca na pontinha do pincel e coloquei uns pontinhos aqui. Pouquíssima tinta, ó, do ladinho do pincel, também posso fazer alguns contornos aqui por baixo. Eu coloquei um pouquinho aqui, sem tirar esse tom de cinza. Agora, vou passar aqui pra cima, que é o que vai dar todo o destaque da nossa pintura, que são os pontinhos de brilho. Não são pontos de brilho sobrecarregados, são pontos de brilho bem suave, mas trabalhado da forma certa. Deixa eu limpar os meus pincéis que eu vou utilizar. Agora vamos lá, o nosso branco. Importante que a consistência da tinta branca esteja uma consistência boa. Tinta branca, ela é uma tinta que endurece com muita facilidade. Então, precisa se atentar com a consistência, ó. Aqui eu sacudi ela e ela assentou todinha aqui embaixo. Então, ela tem uma consistência, tá numa consistência boa. Quando a tinta ela não tá numa consistência boa, na hora que a gente tira a tampa, ela forma aquele bico aqui em cima. Então, vocês precisam se atentar a isso. Agora aqui, ó, peguei a minha tinta branca, tô aqui com um pratinho, com minha tampinha, para poder tirar o excesso, para não ficar uma pintura sobrecarregada. Ó, pego aqui a tinta, tiro o excesso. Vou esfumar aqui do ladinho. Tô utilizando um pincel sem aparar para poder fazer esse esfumado. Pode ser o pincel pituá também, quem tiver. Ou algum pincel mais firme que vai facilitar vocês trabalharem esse esfumado sem que fique grosseiro, sem que fique marcado. Depois eu mostro aqui pra vocês esse barradinho que tá aqui, que tá lindo, combinando com esses tons aqui. Aqui em cima também vou reforçar. Pode passar até por cima do cinza mesmo. Não tem problema passar aqui no cantinho, ó, por cima do cinza. Ó, bem de levinho. E dou esse esfumadinho. Porque o cinza, ele não precisa ser aquela cor grosseira, não. Pode ser bem suave. Então, não tem problema passar aqui por cima, porque ele não vai sumir. Porque eu tô esfumando o branco, não tô sobrecarregando. Vou voltar com um pouquinho mais do rosa candy, porque como eu esfumei, fui esfumando aqui pro lado,
Depois esfumei o... Oh, meu Deus. O púrpura, que foi o último, ele acabou pegando, tirando um pouquinho desse tonzinho mais rosa do Candy aqui. Ou rosa bebê, que também pode ser. Aí eu venho aqui do ladinho, ó, retorno com um pouquinho do rosa Candy só pra poder realçar de novo esse iluminado lateral. Ó, bem esfumadinho. Aí realço novamente essa cor. Deixa eu pegar aqui novamente um pouquinho mais pra subir aqui. Fazer o contorno certinho. Daqui eu só tô realçando mesmo porque acabou sumindo. Então é o retoque que eu tô fazendo pra dar mais destaque. Agora, volto aqui com branco, sempre tirando o excesso para não ficar grosseiro. Venho abaixo aqui dessa linha, ó, da última linha, e vou esfumar um pouquinho. Tirei bem o excesso e venho esfumando, ó. Peguei mais um pouquinho, tiro o excesso. Sempre quando eu sacudo a tinta, dou uma batidinha nela aqui pra descer pra tampa, aí depois eu pego e bato de novo pra poder descer o excesso que ficou. Aí eu abro e ela não fica, esburra ali nas laterais da tampa. Tô fazendo bem devagarzinho, por isso que eu não quis fazer a goiaba nessa aula de hoje, pra não atrapalhar aqui, pra não fazer correndo, para vocês entenderem mesmo sobre todos os detalhes. Expliquei todos os detalhes mesmo aqui para vocês. Não escondi absolutamente nada dessa aula para vocês. Tá tudo que eu fiz na outra eu tô ensinando aqui. A intenção, minha luz piscando. Oh, meu Deus. A intenção realmente é que vocês entendam todo o processo aqui da pintura. Só um minutinho, meninas, que minha luz aqui tá querendo atrapalhar vocês. Voltando. Agora, ainda aqui, ó, vou começar uns reflexos mais clarinhos aqui. Não muito marcado com branco, porque tem os pontos de brilho mais marcado, que eu vou ensinar pra vocês. Mas tem aqueles pontos de brilho, aqueles pontos de reflexo que ficam mais esfumadinhos. Eu vou colocar aqui, ó, na lateral, tiro o excesso, pode tirar até num paninho, pra não ficar muito marcado, ó. Pode tirar o excesso. Por isso que tem que esperar secar. Porque se eu vier com o branco logo depois que eu fiz essas batidinhas, vai acabar sumindo. Então, por isso que precisa esperar um pouquinho para secar, para aderir bem a tinta ao tecido, para vocês conseguirem ter o efeito todo aqui da parte de baixo também. Peguei mais um pouquinho. Pode vir dando umas batidinhas, mais esfumadinhas assim, ó, para criar outros efeitos, para não ficar só os efeitos retinhos. Ó, vem esfumando, criando alguns pontos aqui de reflexos mais arredondadinhos, como se fossem luzes bem apagadinhas no final ali. É por isso que eu falo para vocês, criem um ambiente aqui na pintura de vocês, imaginem algo como se tivesse algo aqui na frente. Tinta vencida, meninas, eu não aconselho a usar. Eu não aconselho a usar porque tem o prazo de validade ali para poder utilizar aquela tinta, porque é o tempo em que ela, sem estar em contato com o tecido, a gente consegue usar ela normalmente. Mas depois que ela passa... Porque, mas e no tecido? Depois que aplicou o tecido, não vai ter um tempo de validade? Mas, à medida com que ela entra em contato com o tecido, ela já seca. Ela já cumpre o papel dela. Então, quando a gente usa algo vencido, a gente já tá usando sabendo que aquilo ali pode não aderir ao tecido mais. Então, eu não aconselho.
Meninas, com relação às cores do copo, daqui a pouco eu falo novamente aqui pra vocês. A aula vai ficar salva aí, ó. Já tem até umas respondendo, aí me ajudando aí, respondendo vocês. Agora aqui, vamos a um brilho, um pontinho com reflexo também, que vai me ajudar a destacar o ponto de brilho que eu vou colocar, ó. Peguei, tirei o excesso, vou fazer ele esfumadinho aqui, ó. Mas não vai ficar só esse esfumado, porque senão não tem efeito de transparência, não tem o efeito do vidro. Então, eu preciso vir com um ponto de brilho depois para dar aquele destaque mesmo do cristal. Vou pegar aqui, tirei o excesso, tô utilizando só esse pincel, posso colocar alguns reflexos, ó. Arredondadinhos aqui também. Fiz uma pontinha aqui, ó. Puxei arredondadinha aqui em cima e desci aqui, ó. Esses efeitos aqui, ó, diferentes, que dão mais destaque ao realismo. Então, não tenham medo de trabalhar isso, não. Não trabalhe, meninos, quando vocês forem fazer transparência, não vem só com pincelada, não. Não vem trabalhando só com pinceladinha para fazer efeito de brilho, não. Tem coisa que pode ser aqui, ó, tô levando um certo tempinho para fazer com vocês, mas é algo que vale a pena, que vai deixar a pintura de vocês muito mais bonita. Aqui, vou puxar um reflexo aqui do lado mais esfumado. Um de um lado, outro do outro. Um pouquinho aqui também. Então, são coisas que às vezes é melhor a gente demorar um pouquinho mais, mas tem um efeito bem bonito, que às vezes querer fazer tudo de uma forma só para acabar rápido e vocês não conseguem ter o resultado que muitas aí poderiam ter, mas acaba deixando de lado. Então, são coisas simples, que é só vocês terem um pouquinho de paciência. Aqui agora eu tô destacando, já troquei meu pincel, tô com o pincelzinho agora para começar a trabalhar os pontos de brilho. Aqui já tô destacando um pouco mais o reflexo, já tô dando um pouco mais de vida. Vou trabalhar uns reflexos aqui, ó, como se fossem pontos de brilhos aleatórios aqui na frente. Então, acaba tendo esse efeito diferente aqui, ó, vários pontinhos de brilho diferente, ó. Pode colocar umas batidinhas assim, ó, uns pontinhos, como se fossem vários pontos de brilho em volta aqui do meu imaginário. É assim que eu falo, é como se eu estivesse imaginando um ambiente com várias luzes em cima aqui desse copinho. Agora, vou pegar um outro pincelzinho menor ainda, seguindo esse da série 421 da Condor. E vou colocar o meu ponto de brilho mais marcado, não é uma pincelada. Eu vou aqui, ó, demarcar certinho e vou preencher bem esse ponto de brilho. Ó, demarquei bem aqui onde eu quero esse ponto de brilho e vou fechar ele. Não vai ficar aquela pinceladinha falhada, não. É um ponto de brilho mesmo marcado, ó. Puxei um pouquinho aqui pro lado e fiz o meu pontinho de brilho mais marcado. Vou colocar um aqui do ladinho também, ó, depositando a tinta, ó. Pode vir encostando o pincelzinho e depositando a tinta. E assim a gente começa a dar vida pro nosso copo. Os pontos de brilho são detalhes que fazem a diferença, apostem nisso. Tem medo de fazer? Pega um pano velho aí seu, faz o teste, vai testando, mas depois vocês começarem a aplicar mesmo, vocês vão ver que não é esse bicho de 7 cabeças que parece. É com calma vocês vão chegando lá. Deixa eu voltar para esse pincel maiorzinho, para poder fazer uns risquinhos aqui, uns reflexos que eu coloquei aqui por cima também. Então, eu vim aqui, ó, com um pouquinho só do branco, sem muito excesso, e vou colocar uns risquinhos aqui, como se fossem uns reflexos mais retinhos. Demarco
Depois posso vir com um pouquinho mais do branco reforçando o meio. Daqui são detalhes, ensinei com muita calma para vocês saírem arrasando aí, ó. Quero ver vocês praticando, que é um aulão. Não deixe essas aulas dando bobeira aqui, coloque em prática mesmo. Aqui vou reforçar um pouquinho mais, pode vir com algumas batidinhas, ó, com branco, realçando o brilho da bordinha. Por isso que eu quis trazer essa aula separada para vocês pegarem todos os detalhes. Vou esfumar um pouquinho mais do branco aqui por cima. Pontinhos de brilho, nunca são demais, não precisa ter medo. Depois vocês, com o tempo que vocês vão praticando aí, vocês vão ver que é mais fácil do que imagina e o resultado é mais bonito do que vocês esperavam. Aqui vocês podem ir trabalhando até mais. Quanto mais pontos de brilho a gente vai colocando, mais bonito ele vai ficando. Ó, aqui vou colocar um esfumadinho mais aleatório, sem muito detalhe, ó. Só pra dar um realce a mais. E assim ficou a nossa aula de hoje. Deixa eu tirar aqui, eu vou colocar ela no YouTube. Aí, ó, os pontos de brilho é vida. Os pontinhos de brilho são vida mesmo, dão vida aqui ao nosso trabalho. As batidinhas, os efeitos que a gente trabalha ali, a essência do que a gente quer pintar. Tudo isso dá um destaque bem bonito. Vai ficar gravado sim, meninas. Eu vou deixar disponível aqui e também eu coloco no canal do YouTube. Quero uma professora dessa pra mim. Continue aqui me acompanhando. Lembrando também que tem os cursos específicos, tem o curso de frutas, onde eu ensino bastante transparência também, em detalhes. As meninas que estão fazendo aí já deram o feedback delas, estão amando aí as aulas do curso de frutas. Tem os outros cursos também, doce pintura. Vocês podem me mandar mensagem. Deixa eu virar a câmera aqui para compartilhar algo para vocês, que eu falei que eu iria compartilhar. Ai, o medo de tirar esse celular daqui. Eu tenho medo de tirar esse celular daqui, que eu sempre clico em algo e acabo encerrando, tendo que encerrar a live porque travou. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquecem, não deixem de fazer. Quem fizer, me marca que eu gosto de ver. Vou mostrar aqui o barradinho. Deixa eu só tirar minha água daqui, porque eu sempre faço uma certa bagunça durante a live. Hoje, por enquanto, não fiz ainda. Mas eu sempre faço uma bagunça. Eu derrubo o pote de tinta. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo, né? Porque eu tô segurando meu celular, porque tem algumas... Em breve eu vou ter um cantinho aqui pra poder gravar as aulas pra vocês com mais qualidade. Quase não dá pra ver, meu Deus. Deixa eu aproximar aqui. Tá ficando um pouquinho distante, mas eu acho que deu pra vocês verem mais ou menos o barrado. Bem bonito. Esse daqui é da Simone, a Simone que fez. Depois eu posto a foto pra vocês, marco ela no Instagram também. Mas vamos lá, meninos, o que eu queria é compartilhar com vocês nessa aula, aproveitar essa aula de hoje. Hoje eu coloquei uma postagem lá sobre algo do dia 23. Pra quem não sabe, no dia 23 de abril, no domingo, é meu aniversário, vou fazer 28 anos no domingo. E a pedidos de muitas meninas aí que queriam participar de um curso voltado para pintura de flores,
que é um curso que eu tenho. É um curso que não está aberto, não iria abrir. A última vez que eu abri ele foi em janeiro. Não tinha nem previsão de abrir o curso de flores novamente. Mas aproveitando o embalo aí do meu aniversário do dia 23, eu resolvi atender o pedido das minhas alunas, das meninas que já fazem curso comigo, outros cursos, das meninas que querem aí participar de um curso comigo voltado para pintura de flores, de realismo. Então eu resolvi abrir o curso no domingo. Porém, o aniversário é meu, mas o presente quem vai ganhar vão ser as meninas aí que querem entrar, vocês que querem participar desse curso aí comigo, que tem acesso vitalício também, o curso de flores. E vão ter aí R$ 200 de desconto nesse curso. Então, eu vou aproveitar o meu aniversário para poder presentear vocês e ter um super desconto nesse curso que é maravilhoso. O curso de flores, o valor dele normal é R$ 397, que é um curso bem completo, aulas maravilhosas de realismo, de pintura de flores, jarro, flores com objetos, com cesta. Então, são várias flores maravilhosas. Então, aí, ó, de R$ 397 vão ter um desconto de R$ 200 para quem tiver interesse em participar desse curso. Então, se você tem interesse, se vocês querem aí participar desse curso comigo da pintura de flores, o curso Flores que Transformam, no dia 23 ele vai estar com esse desconto. Então, tem um grupo específico, eu fiz até um grupo para quem tiver interesse, não quiser perder essa oportunidade. O link tá na minha bio, mas se você tá aqui assistindo essa aula e não sabe o que é bio, pode me mandar uma mensagem também falando: Gessiane, eu quero entrar pro grupo da lista de espera do curso de flores, que eu mando o link para vocês também. Então, o link tá na minha bio. Quem tiver interesse em participar do curso de flores, tem o link na minha bio para vocês clicarem, entrar e esperar a gente abrir as inscrições dele no domingo com esse desconto, tá bom, meninas? O desconto vai ser no domingo. Ele vai continuar aberto por um período, porém não vai estar por esse valor, com esse desconto de R$ 200. Então, presentão mesmo para vocês aí, ó. A Lu Fernandes, que é minha aluna do curso de flores, do curso de frutas, de todos os cursos eu acho que eu tenho. Ela falou que ele é maravilhoso e ele é. A gente está trabalhando aí algumas atualizações para os próximos dias aí para ele também. Então, quem tiver interesse, é só me mandar uma mensagem no privado ou clicar no link que tá na minha bio, que vocês conseguem entrar e aguardar abrir as inscrições no domingo. Quem tiver alguma dúvida também, depois pode me perguntar. Aí, ó, também sou aluna do Flores. Sônia, maravilhosa, que está pintando maravilhosamente bem. Deixa eu ver aqui, passou tantas mensagens. Ah, ó, 23 é o dia do aniversário da minha neta, Maria Laura. Parabéns! Vai fazer aniversário junto comigo. Parabéns pra Laura. Ó, meu filho faz dia... 22, dia 23 também. Hoje é meu aniversário, Laura. Parabéns, Laura. Laura DC Silva, parabéns. Não sei se a Laura está aqui ainda na live, mas desejo muitas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Quem tem interesse no curso de frutas, consegue sim, me manda uma mensagem no privado para você tirar as dúvidas e eu te envio o link para você conhecer mais sobre o curso. Eliana Grossi, a chaleira de inox. A chaleira de inox ainda não tenho, como que eu posso dizer? Ainda não posso falar nada sobre as aulas dessa chaleira de inox, as duas que eu postei. Mas em breve eu trago novidades sobre ela também.
Isso, meninos, me manda a mensagem no privado. Se vocês me mandarem nos comentários, eu tenho comentários de várias postagens que vai chegando. Todo segundo tem algum comentário, alguma mensagem. Então pode ser que acaba sumindo. Às vezes eu não dou conta de responder tudo porque sou eu que respondo tudo aqui do meu Instagram. Então quando vocês falam diretamente comigo. Então às vezes eu não dou conta de olhar os comentários. Então se vocês me mandarem no privado, aí já fica mais fácil de eu responder vocês. Até uma curso da onça. O curso que tem a onça é o Destravando na Pintura em Tecido. É um curso que também ele fica aberto. É o meu curso completo, Destravando na Pintura em Tecido, que tem aula de fruta, de flor, de legumes. Também tem a onça não, o leopardo, tem o arara. Então é um curso mais completo, mas ele também, quem tiver interesse em começar ali do zero, fazer todas as aulas também, vocês conseguem entrar no Destravando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Marilza, no privado não tem. O que é o privado? É uma caixinha que fica logo em cima aqui no Instagram mesmo. Na verdade aparece assim, como mensagem. Tem ali e-mail, WhatsApp, alguns contatos e tem mensagem. Aí vocês conseguem mandar mensagem ali aqui no Instagram. Não, acho que não consegue daqui não. Consegue daqui não. Que eu achei que daqui dava pra mandar mensagem direto, mas eu acho que não dá. Aí, ó, sou aluna do curso de frutas, devo ser a vovó do curso com 71 anos, mas estou amando pintura realista. Nunca é tarde. Nada de vovó do curso não, porque nunca é tarde para aprender algo diferente, para aprender algo novo. Então, tem essa de ser vovó do curso não. Você é uma maravilhosa como qualquer outra aluna. Eu tenho muitas alunas assim, ó, de 70, de 80, que pintam realismo como nunca. Tem eu vou encerrar aqui a live. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar uma mensagem, me manda uma mensagem no privado. Tem o grupo, tem o WhatsApp também, se vocês tiverem dúvida de curso, das aulas, vocês podem estar me mandando. Quem quiser o link também de Telegram, do WhatsApp para vocês estarem participando, é só me mandar uma mensagem que eu converso com vocês. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também vou colocar ela no canal do YouTube, porque muitas meninas preferem a live pelo canal do YouTube. Então eu vou colocar ela lá. Por enquanto eu não tô conseguindo fazer live no canal do YouTube, mas em breve, assim que o meu cantinho estiver todo certinho, todo montadinho, aí eu vou voltar a fazer as lives por lá. É mais uma questão de logística mesmo, algumas coisas aqui que não tá me deixando fazer essa live pelo YouTube. Mas em breve a gente vai retornar elas por lá. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Pintando, vocês me marquem aqui no Instagram para eu poder ver que vocês estão praticando mesmo. E até a nossa próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.